Olá, meu nome é Priscila, sou acadêmica do terceiro ano de Educação Física da Unespar e a partir de hoje nós estaremos realizando um projeto de extensão chamado Saúde na Escola Online. É um projeto onde nós aplicaremos 6 aulas, nós postaremos essas 6 aulas com temas diferentes e o tema geral do nosso projeto é fatores de risco à saúde em adolescentes. O nosso grupo é composto pelos acadêmicos Jennifer Carla Martins, Laís Barbosa Parra, Lohane Fernandes da Silva, Marcel Caetano Virgulino dos Santos e Priscila Gomes da Silva, que sou eu. Toda a montagem do projeto, toda a realização foi realizada a partir da disciplina de Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Promoção da Saúde. Disciplina essa ministrada pelo professor doutor Flávio Ricardo Guilherme. O objetivo geral do nosso projeto é identificar os fatores de risco e como obter uma qualidade de vida relacionada à promoção da saúde. Tudo isso focado em adolescente, Identificar quais são os principais fatores de risco que esse adolescente pode estar exposto e como que ele pode melhorar a sua qualidade de vida, como que nós, professores, podemos promover saúde para esse aluno. Como identificar os fatores de risco, como fazer com que ele seja conscientizado. Os temas que nós abordaremos serão 6. O primeiro, drogas e álcool, sexualidade, bullying, obesidade, distúrbios psicológicos e o exercício físico e a promoção da saúde. Esses cinco temas iniciais, eles são temas onde o adolescente ele pode tender a ter um comportamento de risco, dependendo de vários fatores socioeconômicos, fatores de ambiente, E o último tema, o exercício físico e a promoção da saúde, Esse tema nós buscamos trazer, como que o exercício físico pode auxiliar na promoção da saúde, Como que nós, futuros professores de educação física, podemos fazer com que o exercício físico auxilie na qualidade de vida dos nossos alunos. E iniciando aqui com o primeiro tema, drogas e álcool, nós buscamos alguns conceitos, O primeiro conceito é o conceito de drogas, que nós buscamos na DENARC, Divisão Estadual de Narcóticos, que eles afirmam que drogas são definidas como as substâncias naturais ou químicas que, ao serem ingeridas, causam alterações físicas ou psíquicas. É uma definição muito clara, uma definição bastante esclarecedora, São substâncias naturais ou químicas que podem causar alterações no seu organismo, No organismo do ser humano. E a palavra droga, ela vem do holandês antigo, droga. Não sei como se pronuncia ao certo, Mas essa é a escrita, cujo significado é a folha seca. Porque antigamente, quando foi criada essa palavra, a maioria dos medicamentos tinham vegetais em sua produção, Alguns tipos de droga, Nós temos 2 tipos de droga gerais, assim, são as drogas lícitas e ilícitas. Iniciando aqui com as drogas lícitas, são aquelas drogas que nós conhecemos que não há nenhuma proibição em sua produção e uso, São drogas que nós encontramos para comprar, não tem nenhum tipo de restrição quanto a elas. Alguns exemplos são o cigarro, o álcool e a cola de sapateiro, Que provavelmente vocês já ouviram falar, eu também já ouvi falar, que são bastante comuns. Já as drogas ilícitas são proibidas por leis. A produção, tanto a sua produção, a sua comercialização e o seu uso são considerados crimes, O sujeito pode ser preso em qualquer um desses atos, Alguns exemplos são a maconha, o crack e a cocaína, Que são drogas que realmente têm leis específicas para que
os usuários sejam punidos, tanto os usuários, tanto quem comercializa, tanto quem realiza a produção, né, sejam punidos. O álcool, nós buscamos uma definição. A OMS define álcool como uma droga psicoativa com efeitos depressores, né? É uma droga que afeta o sistema nervoso do indivíduo e ele desacelera os sinais vitais do mesmo, né? Alguns exemplos são a cerveja, o vinho e o uísque. Lembrando que o álcool é uma droga lícita, né? É vendida em vários estabelecimentos, não tem nenhuma restrição quanto a isso. E eu trouxe aqui algumas curiosidades sobre as drogas e o álcool, né? Em questão de números, cerca de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo são consumidoras de álcool. 1,3 bilhão de pessoas são fumantes e 185 milhões usuários de drogas ilícitas. O consumo dessas substâncias contribui para 14,4% das mortes mundiais. A maconha é a droga ilícita mais consumida no mundo, com o número de usuários avaliado de 129 a 190 milhões. Então, nós percebemos que são números realmente bastante surpreendentes, né, chocantes, principalmente essa questão das drogas ilícitas, mesmo sendo proibidas, ainda tem diversos usuários, né, e é o nosso dever como futuros professores conscientizar, né, e fazer com que nossos alunos tenham ciência que isso é muito ruim para a saúde deles. Agora a Lohane vai dar continuidade no nosso trabalho. Olá pessoal, tudo bem? Como já foi apresentado anteriormente, meu nome é Lohane e eu estarei dando continuidade ao conteúdo da aula de hoje. O tópico que eu vou apresentar agora são os aspectos de risco para a saúde do indivíduo. Bom, vamos começar com a definição de risco. Risco é uma consequência da livre e consciente decisão de se expor a uma situação na qual se busca a realização de um bem ou de um desejo, em cujo percurso se inclui a possibilidade de perda ou ferimento físico, material ou psicológico. Ou seja, aquela pessoa, o indivíduo, almeja chegar a um ponto, né? A aquisição de um bem, enfim, tem o seu objetivo, porém, no trajeto, né, no caminho para que ele consiga alcançar o seu objetivo, podem ocorrer situações que tragam malefícios a ele. Por que adolescentes e jovens usam drogas? Para a gente responder essa pergunta, é importante levar em consideração 3 fatos. Primeiro, a substância a qual se está se tratando, né? A pessoa, né? Suas características individuais e o meio em que ela vive. Situação familiar, escola, a sociedade que a cerca. Tudo isso são fatores influentes para levar um jovem ao uso de drogas. A combinação dos fatores de risco nesses diversos níveis vai tornar uma pessoa mais ou menos predisposta a se envolver com droga. Então, todo esse meio, dependendo dos níveis em que a pessoa se encontra, né, das situações, isso vai influenciar muito na predisposição dela a se envolver ou não com drogas. Vamos falar agora dos efeitos físicos causados pelo álcool. Bom, vou citar alguns aqui hoje. Redução dos reflexos, as pessoas têm problema em reação, né? O uso prolongado pode levar a pessoa a um risco maior do surgimento de doenças como câncer na cavidade oral, no esôfago, na faringe, no fígado e na vesícula biliar. Também pode causar hepatite, cirrose, gastrite e úlcera. Quando usado em grandes quantidades, ele pode ocasionar danos cerebrais irreversíveis. Também pode levar o indivíduo à desnutrição, pode causar problemas cardíacos e de pressão arterial, e durante a gestação, se a mulher ingerir o álcool, ela pode causar má formação fetal, o que traz grandes problemas ao bebê. Já os efeitos psicológicos e comportamentais causados pelo álcool são perda da inibição,
a pessoa perde a vergonha, fala sem pensar, enfim, isso altera muito seu comportamento. Alteração de humor, podendo ocasionar comportamento violento, depressão e até mesmo suicídio. Perda de memória, pode ser a curto ou longo prazo, problemas na vida familiar do alcoólatra, assim como a pessoa pode ser levada ao consumo de álcool e drogas pela família, o álcool e as drogas também podem trazer problemas para a vida familiar da pessoa. E queda no desempenho profissional. Tudo isso, né, podem atrapalhar a pessoa no seu trabalho. Bom, agora vamos falar especificamente das drogas. Vamos tratar dos efeitos que elas trazem no sistema nervoso central. E para isso nós vamos classificar as drogas em 3 formas. A primeira são as drogas depressoras ou psicodislépticas. Estas diminuem a atividade do sistema nervoso, atuando em receptores, que seriam os neurotransmissores, específicos de cada área do cérebro, né? Alguns exemplos dessas drogas depressoras são o álcool, diluentes, ketamina, cloreto de etila, lança-perfume, que é muito conhecido, entre outros. A segunda classificação são as drogas psicodistrópicas ou psicodislépticas, que seriam as drogas perturbadoras, né, ou modificadoras. Essas têm como principal característica a despersonalização ou modificação da percepção, os famosos alucinógenos, né? E dependendo da droga, né, elas ocorrem em maior ou menor grau, seus efeitos. Algumas delas seriam o LSD, a maconha, êxtase, etc. E a última classificação seriam as drogas psicolépticas ou os estimulantes, né, como são mais conhecidos, que produzem um aumento na atividade pulmonar, que tem aquela ação adrenergética, que é o aumento da adrenalina no organismo. Diminuem a fadiga, aumentam a percepção, ficando os demais sentidos ativados, né? Como, por exemplo, a cocaína, cafeína, crack. A teobromina também está presente no chocolate. Não que, né, o chocolate seja uma droga, porém essa substância está presente em uma pequena quantidade no chocolate, sim. Para a gente finalizar esse tópico, né, perdão, eu trouxe uma conclusão e uma reflexão. O uso de drogas é uma questão complexa que perpassa inúmeros subsistemas da vida individual e social. As representações sociais que levam à adesão ou à condenação dependem do contexto sociocultural. Os constrangimentos impostos numa determinada cultura são diversos em outras. Então, é necessário compreender os códigos do contexto e a rede de significados que envolvem a sociedade em geral, os grupos específicos dentro de determinado tempo histórico. Então, basicamente, nós podemos dizer que a sociedade é muito influente, sim, na vida dos adolescentes quanto à questão do uso de drogas e principalmente o álcool. A sociedade, muitas vezes, por questões tradicionais, né, impõe, através do machismo, que o homem deve beber. Então, muitos jovens deixam-se levar por essas questões, entre outras. Então, assim, podemos ver nesse tópico que o álcool e as drogas eles não trazem nenhum benefício para a saúde. Então, por que usá-los? Se não há nenhum benefício, se ao contrário, né, eles podem fazer muito mal à vida do indivíduo, por que usá-los? Então, nos próximos tópicos, nós estaremos vendo um pouco mais sobre o álcool e as drogas. Eu passo a palavra agora a Laís e fiquem até o final da aula, que nós teremos um conteúdo bem interessante. Obrigada. Bom, dando continuidade que a Lohane vem falando, agora eu vou abordar os assuntos sobre os dados relacionados ao álcool e à droga.
As principais informações, de acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, em todo o mundo, 3 milhões de mortes por ano resultam do uso nocivo do álcool, representando 5,3% de todas as mortes. O uso nocivo de álcool é um fator causal para mais de 200 doenças e lesões. Em geral, 5,1% da carga mundial de doenças e lesões são atribuídas ao consumo de álcool, conforme calculado em termos de anos de vida perdidos ajustados por incapacidade, DALY, sigla em inglês. O consumo de álcool causa morte e incapacidade relativamente cedo na vida. Na faixa etária de 20 a 39 anos, aproximadamente 13,5% do total de mortes são atribuíveis ao álcool. Existe uma relação causal entre o uso nocivo do álcool e uma série de transtornos mentais e comportamentais, além de doenças não transmissíveis e lesões. Foram estabelecidas, recentemente, relações causais entre o consumo nocivo do álcool e a incidência de doenças infecciosas, tais como tuberculose, HIV e a AIDS. O uso nocivo do álcool também pode resultar em danos a outras pessoas, como membros da família, amigos, colegas de trabalho ou estranhos. Além disso, o uso nocivo de bebidas alcoólicas resulta em um fardo significativo em termos sociais, econômicos e de saúde, como vemos na imagem abaixo. A sociedade, a influência que o álcool tem relacionado à sociedade, à família, os transtornos que podem ocorrer dentro da família pelo uso excessivo do álcool e em relação ao seu cotidiano, seu convívio social. O consumo de álcool é um fator causal em mais de 200 doenças e lesões, desenvolvimento de problemas de saúde, tais como distúrbios mentais e comportamentais, além de lesões resultantes de violências e acidentes de trânsito, como vemos ali na imagem. Você pode ocorrer através de uma cirrose, uma doença, através de transtorno como raiva, como estresse, sabe? E até acidentes de trânsito. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela tem opções de políticas e intervenções disponíveis para a ação nacional que podem ser agrupadas em 10 áreas recomendadas, que se complementam mutuamente. São elas: liderança, conscientização e compromisso, resposta dos serviços de saúde, ações comunitárias, políticas sobre dirigir sob efeito de bebidas alcoólicas e contramedidas, disponibilidades do álcool, marketing de bebidas alcoólicas, políticas de preços, reduzir as consequências negativas do consumo e da intoxicação, reduzir o impacto na saúde pública do álcool ilícito e do álcool produzido informalmente, além do monitoramento e vigilância. A OMS estabeleceu o Sistema Mundial de Informação sobre o Álcool e a Saúde, GISA, sigla em inglês, com o objetivo de apresentar de forma dinâmica dados sobre os níveis e padrões do consumo de álcool. Agora vamos falar sobre as drogas. As principais informações relacionadas às drogas, os dados obtidos pelo terceiro levantamento estão disponíveis no repositório institucional da Fiocruz Arca, que ele tem acesso aberto através de uma pesquisa que foi feita. 3,2% dos brasileiros usaram substâncias ilícitas nos 12 meses anteriores à pesquisa, o que equivale a 4,9 milhões de pessoas. Esse percentual é muito maior entre os homens, 5%, e entre as mulheres fica em 1,5%. E também entre os jovens, 7,4% das pessoas entre 18 e 24 anos haviam consumido drogas ilegais no ano anterior à entrevista. Então, vemos que é um valor muito alto relacionado à relação das drogas com o indivíduo. A maconha, ela é uma substância ilícita que é mais consumida no Brasil. 7,7% dos brasileiros de 12 a 65 anos já a usaram ao menos uma vez na vida. Em segundo lugar, fica a cocaína em pó. 3,1% já consumiram a substância. Nos 30 dias anteriores à pesquisa, 0,3% dos entrevistados afirmaram ter feito uso da droga. Aproximadamente
1,4 milhão de pessoas entre 12 e 65 anos relataram ter feito uso de crack e similares alguma vez na vida, o que corresponde a 0,9% da população de pesquisa, com um diferencial pronunciado entre homens, 1,4%, e mulheres, 0,4%. Nos 12 meses anteriores ao levantamento, o uso dessa droga foi reportado por 0,3% da população. Como vemos relacionado aos dados obtidos tanto nas drogas como com o álcool, é um valor muito grande do efeito da droga e com o álcool tem na vida do ser humano. Então, temos que estar sempre alerta. Então, agora eu vou estar dando continuidade ao trabalho e vou estar falando um pouquinho sobre a prevenção. O que é prevenir? É tomar medidas para impedir que algo ocorra. No caso da prevenção de doença, isso requer uma ação antecipada, baseada no conhecimento da história natural da enfermidade, a fim de que seja possível reduzir a chance de que ela ocorra. Existem duas classificações bem estabelecidas sobre os níveis de prevenção atingidos por um determinado programa ou atividade de prevenção. A primeira, ela foi proposta na década de 1970 e definiu 3 níveis de prevenção. De acordo com a fase de consumo, nessa classificação, as estratégias de prevenção podem ser primárias, secundárias ou terciárias. E a primeira, a prevenção primária, ela tem como objetivo evitar a experimentação inicial de drogas, sendo destinada, portanto, a sujeitos que ainda não experimentaram. Já a prevenção secundária, ela é destinada a sujeitos que já utilizaram e que fazem o uso ocasional de drogas, a fim de evitar que esse uso se torne abusivo e problemático, reduzindo as chances de que o abuso se transforme em dependência. E por fim, a prevenção terciária é dirigida a usuários que já apresentam um uso problemático e, nesse caso, a intervenção preventiva é a indicação de tratamento com profissionais especializados para a redução dos danos associados ao abuso do consumo de drogas. E aqui, a segunda e mais recente classificação de níveis de prevenção, ela não vai excluir a anterior que eu acabei de explicar, mas ela vai complementar e se baseia na diferenciação de grupos por níveis de risco de exposição às drogas. Nessa classificação, um programa de prevenção pode ser universal, seletivo ou indicado. Aqui eu coloquei uma foto, uma figura de um triângulo, onde esse triângulo está dividido em 3 categorias. A primeira categoria é a prevenção indicada, a segunda a prevenção seletiva e a terceira a prevenção universal. A indicada, ela engloba intervenções destinadas a sujeitos identificados como usuários ou com comportamentos de risco relacionados direta ou indiretamente ao uso de substâncias em programas que visam reduzir não só o consumo de álcool e de outras drogas, mas também a melhora de aspecto de vida do sujeito. A seletiva, ela é voltada para populações com alguns fatores de risco, já identificados para o uso de drogas, ou seja, ela vai ser destinada a sujeitos de maior risco para o consumo e não necessariamente para as pessoas que já consomem drogas. E a universal, ela é dirigida à população geral, em qualquer estratificação de grupos por fatores de risco. Um exemplo é a divulgação pela mídia de programas que apresentam os danos decorrentes de consumo de drogas. Aqui agora eu vou falar 12 categorias que norteiam os programas de prevenção. A primeira é a complexidade e informação. Ela vai oferecer conhecimento sobre as consequências de risco de usar drogas. Tomada de decisão. Ela vai trabalhar o processo para tomar decisões racionais sobre o consumo de drogas. Compromisso.
trabalha a adoção de um compromisso pessoal de não usar drogas, classificação de valores, examina a relação entre os próprios valores e as consequências da conduta, procura demonstrar que os valores pessoais sensatos são incompatíveis com o uso de drogas, estabelecimento de metas, ensina habilidades para a situação e como ater-se aos objetivos, encorajando a adoção de uma orientação de sucesso, manejo do estresse, ensina habilidade de enfrentamento para conduzir situações de estresse, especialmente em situações psicologicamente difíceis, autoestima, desenvolve sentimentos individuais de autoconfiança e valia, treinamento em habilidades de resistência, treina com o propósito de haver resistência, treinamento em habilidades para a vida, desenvolve amplo conjunto de habilidades sociais e pessoais, incluindo habilidades de comunicação, de relações humanas e para resolver conflitos interpessoais. Crenças normativa. Estabelece normas conservadoras a respeito do uso, corrigindo as percepções da prevalência e a sensibilidade a substâncias de abuso, estabelecendo normas conservadoras. Assistência. Oferece intervenção terapêutico para enfrentamento dos problemas da vida. Alternativas do tempo livre. Proporciona experiências em atividades extracurriculares que são incompatíveis com o uso de drogas. Eu também coloquei aqui um esquema de representação do Sistema Nacional de Prevenção ao Uso de Drogas. Ali no comecinho tá planejamento conjunto direcionado para evidências, recursos humanos e financeiros, estruturas reguladoras de suporte, formação contínua, apoio às partes interessadas locais, centros de saúde, agências coordenadoras, centros juvenis, locais de trabalho, escola, implementação em âmbito local, intervenções e políticas baseadas em evidências direcionadas para os estágios de desenvolvimento de níveis de risco apropriados, coletas de dados sobre a situação do abuso de drogas e os recursos existentes, monitoramento de avaliação rigorosos da implementação e da políticas baseadas em evidências, sistema de controle de drogas focada na saúde, feedback ao planejamento, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Sociedade Civil, Ministério da Justiça, Ministério do Trabalho, empresas e foi isso. Agora o Marcel, ele vai dar continuidade ao trabalho. Dando continuidade na fala da Jennifer, eu sou o acadêmico Marcel, estudo Educação Física, licenciatura na Universidade Estadual do Paraná, campus Paranavaí. Eu vou falar um pouco agora sobre a conscientização do uso de álcool e drogas. Primeiramente eu trouxe um conceito aqui, que é a ação de tomar conhecimento de algo, que seria o que? O indivíduo irá tomar uma decisão, porém ele vai estar ciente da consequência que aquilo pode trazer para ele. A conscientização. Onde que pode falar sobre a conscientização, ter conscientização? Uma conversa familiar entre pai e filho, mãe e filho, pai e filha, mãe e filha, onde eles iriam explicar o porquê que não pode usar, o mal que vai trazer. Outro meio é campanhas do governo. Aquelas campanhas que passam na televisão em horários comerciais. E por que é uma boa essa campanha do governo? Porque geralmente
a qualquer momento uma pessoa pode ir lá ligar a televisão e vai, durante o comercial do programa que ela está assistindo, vai passar uma campanha contra drogas e álcool. E palestras em escolas. Por que palestras nas escolas? Porque é onde concentram a maior parte dos jovens, e é nessa fase da vida que eles conhecem o álcool, conhecem as drogas, e por isso essa conscientização nas escolas. Para que a conscientização? Para que as pessoas saibam que ao ingerir essas substâncias, que seriam as drogas lícitas ou ilícitas, corre um grande risco de saúde, ou seja, faz um mal para o organismo. Outro motivo para o adolescente evitar o uso. Por quê? Porque é nessa etapa, nessa fase que ele vai começar a sair com os amigos, vai ter as namoradinhas, e nessa fase ele pode ir para um caminho mal sucedido, que é o uso das drogas e do álcool. E também para aqueles que já usam, para ter um reconhecimento do quão ruim é para o seu organismo. Trouxe aqui também alguns programas de conscientização, que é o ProERD, que é o Programa Educacional de Resistências às Drogas e à Violência. Outro também é o Prevenção Também se Ensina. Jovens Construindo a Cidadania, que é o JCC, e Jovens Brasileiros em Ação, que é o JBA, e Projetos Sociais Esportivos, que é o Segundo Tempo. E por último, o AA, que é Alcoólicos Anônimos. Por que eu coloquei esses projetos sociais esportivos? Porque esses projetos sociais esportivos, eles são realizados no contraturno escolar, onde o aluno não vai poder ficar na rua, ele vai ter a obrigação de ir lá. Nos próximos slides eu vou explicar melhor o objetivo de cada um e para que serve. O ProERD, expliquei, falei o nome. O objetivo dele é ensinar aos estudantes habilidades para tomada de boas decisões, para ajudá-los a conduzir suas vidas de maneira segura e saudável. Aqui no canto direito está a logo do programa, e esse programa é realizado nas escolas. Outro programa é Prevenção Também se Ensina, onde o objetivo é a redução das vulnerabilidades de alunos e alunas em relação à gravidez na adolescência, às DSTs, HIV, AIDS, ao uso do álcool, tabaco e outras drogas que estimulam o reconhecimento e respeito à diversidade sexual. Aí aqui está a logo do programa, aqui no canto superior direito. O outro programa é Jovens Construindo Cidadania, o JCC, e o JBA, que o objetivo é orientar os jovens a praticar boas ações, principalmente voltadas à cidadania e à liderança. Esse programa que eu não encontrei a logo, não sei se está disponível também. O projeto Segundo Tempo, que é o projeto social esportivo, que tem o objetivo de visa oferecer atividades de múltiplas vivências esportivas para estudantes de diversas faixas etárias no contraturno escolar. Como eu falei anteriormente, muitos dos jovens usam o período livre para ficar na rua, e aí que eles veem a oportunidade de experimentar essas drogas. E com esse projeto em funcionamento, ele terá menos tempo para ficar na rua, porque ele irá ir para a escola, voltar para casa, almoçar e ir para esse projeto, que é um contraturno escolar, onde lá eles vai ter uma vivência esportiva e também uma boa alimentação, pois o projeto oferece isso. E o AA, que é os Alcoólicos Anônimos, deixa eu voltar aqui, mostrar a logo do Segundo Tempo, que eu esqueci. Esse aqui no canto superior direito.
E o objetivo do AA é que eles reúnem para alcançar e manter a sobriedade através da abstinência total de ingestão de bebidas alcoólicas. É gratuito, tanto para homem, tanto para mulher. Apenas necessitam buscar. E aqui é a logo deles. Bom, eu trouxe aqui um vídeo onde professores que irão assistir essa palestra que a gente está dando podem levar esse exemplo para dentro da sua escola, onde ele atua. Deixa eu dar play aqui. Tá enxergando não, né? Não. Tá enxergando? Não. Olha, rapaz, se estiver enxergando, eu olho pra tirar 0 na prova, hein? Tá enxergando ou não? Não. Não mesmo? Não. Posso apertar? Pode. Um pouco mais? Opa! Foi? Doeu? Não. De boa, tá de boa aí? Tá. Não tá enxergando mesmo? Não. De boa? Então fica aqui, vamos lá, vou te levar pro seu lugar. Isso, tá de boa, né? Tá. Então, beleza, isso aí. Isso, isso aí, pode sentar. Beleza, todo mundo fica de pé agora. Isso aí, pode ficar de pé de novo, você. Isso, pode ficar de pé. Legal. Agora, todo mundo preste muita atenção. Você não pode mexer na sua venda, ok? E nós vamos lá, eu quero mostrar um negócio para a câmera aqui. Vamos lá. Foi? Então é o seguinte, todos vocês prestem atenção nessa ordem aqui. Vamos lá. Pode sentar. Oi, Seide. É para sentar? Tá. Alguém falou para você sentar. Você teve dúvida se você deveria sentar ou não? Sim. Por que você teve dúvida? Eu ouvi o barulho das pessoas. Você ouviu o barulho das pessoas sentando e por ouvir o barulho das pessoas sentando, você pensou que você deveria sentar. Foi só por isso que você sabia que você tinha que sentar. Pode tirar a venda, pode tirar a venda. Agora, você sabe por que você sentou ou não? Não. Você sabe por que você sentou? Não, você sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Não precisa responder. Sabe ou não sabe? Você sabe por que você sentou? Porque vocês receberam uma informação. Todos eles receberam uma informação. Eles sentaram porque eles sabiam por que eles tinham sentado. E você sentou por quê? Porque você foi na balada, assim. Você foi na balada dos outros. Opa, vamos! Vamos comer todas as coxinhas, vamos engordar todo mundo junto. Sabe o que nós vamos aprender aqui? Olha aqui por que eles sentaram. Eles receberam uma informação. Sente-se, ficar de pé é? Pecado. É claro que essa frase aqui é só uma ilustração. É claro que ficar de pé não é um pecado. Mas o que nós vamos aprender aqui é o seguinte: quando você tem a informação correta, ou melhor, quando você tem acesso a uma informação, você pode tomar a decisão de cumprir aquela ordem ou não cumprir aquela ordem. Ele não viu a informação, ou seja, ele foi pela cabeça dos outros, ele foi pela cabeça de todo mundo aí. Alguém gritou para ele, senta. Ainda bem que ele gritou para você sentar, porque era bom para você. Mas quantas vezes alguém que a gente conhece, até que se diz ser amigos, fala para você assim, faz tal coisa. E aí você pega e faz, e você vê que aquilo não foi bom para você. O que nós vamos aprender é... Bom, como vocês puderam ver aí, o menino foi influenciado, né? E é como ocorre hoje em dia. Muitas vezes as crianças, os adolescentes começam a utilizar droga pela influência dos outros, dos amigos. Vê que está usando, oferece, fala, não, é bom. E acaba que se deixando levar. Então é para isso que servem as conscientizações. Para que ele crie na sua cabeça, para que ele tenha uma certa decisão na sua cabeça, que ele não deve usar esse tipo de droga. Essas drogas lícitas ou ilícitas. Chega aqui, vem cá. E para finalizar, né, as referências que a gente utilizou para a realização do trabalho. E desde já o grupo agradece a colaboração de todos. Muito obrigado.